Você já se sentiu invisível? Como se, por mais que tentasse, ninguém realmente enxergasse quem você é. Já sentiu aquele peso no peito de ser sempre a segunda escolha? Ou nem isso? Hoje, quero te contar uma história da Bíblia que vai tocar seu coração. É a história de Lia, uma mulher que viveu exatamente isso. Ela fez tudo para ser amada, mas nunca parecia suficiente. Enquanto sua irmã, Raquel, era celebrada por sua beleza, Lia era ignorada. Uma era desejada, a outra apenas tolerada. E o mais doloroso, Lia foi dada em casamento por engano, não por amor, mas como parte de um plano cruel que não considerava seu coração. Mas espere um instante. Lia não é apenas a mulher rejeitada. Ela é a prova viva de que, quando o mundo te despreza, Deus te vê com um amor que transforma tudo. Vamos mergulhar nessa história pouco contada, mas profundamente inspiradora. Vamos caminhar ao lado de Lia, sentir sua dor, sua luta silenciosa e, por fim, sua redenção incrível. Porque às vezes, os personagens mais esquecidos da Bíblia carregam as maiores revelações de Deus. E Lia, ela foi escolhida para algo tão grande que mudou a história da humanidade, incluindo o nascimento do Messias. Mas o que Deus fez com ela vai te deixar sem palavras. Bem-vindo ao Discípulos na Bíblia, o seu canal para mergulhar em histórias bíblicas que transformam o coração e fortalecem a fé. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like para apoiar essa missão de espalhar a palavra e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus vê os invisíveis. Vamos juntos ser discípulos na palavra, descobrindo como Deus fala ao seu coração. Na planície de Harã, havia uma família marcada por tradições e expectativas. Labão, o patriarca, tinha 2 filhas. Raquel, a mais nova, descrita na Bíblia como formosa de porte e semblante, e Lia, a mais velha, com olhos tenros. Naquela época, a beleza definia o valor de uma mulher. E essas palavras não eram só uma descrição, eram um julgamento. Lia vivia à sombra da irmã. Por onde passavam, os olhares, os elogios, os pretendentes, tudo era para Raquel. Para Lia, sobravam silêncios, olhares rápidos, convites dados por obrigação. Desde cedo, ela aprendeu que para o mundo era o que restava. Em casa, a comparação era constante. O próprio pai, Labão, parecia ver mais valor em Raquel, talvez por sua beleza prometer alianças vantajosas, casamentos estratégicos. Lia era apenas a filha mais velha, sem brilho, sem destaque. Mas havia algo em Lia que ninguém notava. Um coração resiliente, uma força silenciosa. Enquanto Raquel brilhava por fora, Lia cultivava um mundo interior profundo. Ainda assim, a dor era real. Imagine acordar todos os dias sentindo que não é suficiente, que sua própria família te trata como uma peça que não encaixa. Lia ouvia, calava e continuava, porque sua dor não era importante. Ela aprendeu a não esperar afeto, elogios ou escolha. E isso marcaria sua vida. Ser escolhida por conveniência, nunca por amor. Dói, não é? Mas espere até ver como Deus começa a mudar essa história. Quando Jacó chegou à casa de Labão, trazendo promessas e esperança, Lia talvez tenha sonhado, por um breve momento, que sua sorte mudaria. Mas ela não imaginava que seria a peça oculta em um plano cruel que a levaria ao centro de uma das maiores traições da Bíblia. Já se sentiu em segundo plano? Pause o vídeo e comente. Como lidei com a rejeição? Sua história pode inspirar outros. Mas o que Labão fez com Lia vai te chocar e mudar sua vida para sempre. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. 7 anos de suor nas terras de Labão, com o coração fixo na mulher que amava. A Bíblia diz que esses anos pareceram poucos dias, tamanha era sua paixão. Enquanto Jacó contava o tempo, Lia observava tudo em silêncio. Talvez com inveja, talvez com dor, talvez apenas com resignação.
Ela sabia qual era seu lugar, sempre à margem. Chegou o dia do casamento. Um banquete foi preparado, a festa estava em alta. Mas à noite, sob o véu e a escuridão, Labão executou um plano ardiloso. Trocou as filhas e entregou Lia no lugar de Raquel. Jacó, enganado, não percebeu até o amanhecer. Imagine o coração de Lia naquela noite, vestida de noiva, mas indesejada, deitada ao lado de um homem que pensava estar com outra, sabendo que, ao raiar do dia, a verdade traria mais rejeição. Que tipo de pai faz isso com uma filha? Lia obedeceu, talvez por dever, por medo ou por uma esperança mínima de que algo mudasse. Mas nada mudou. Quando o sol nasceu, Jacó viu. Eis que era Lia. Essas 4 palavras carregam todo o peso do desprezo. Furioso, ele confrontou Labão, que respondeu com uma desculpa fria. Aqui não se dá a mais nova antes da primogênita. E propôs um novo acordo, mais 7 anos de trabalho por Raquel. Assim, Lia ficou como esposa, não por amor, mas por necessidade. Ela se tornou a sombra de Raquel, a lembrança viva de um engano. Uma semana depois, Raquel também foi entregue a Jacó, e a casa virou um campo de tensão. 2 esposas, um só marido, um coração dividido. Lia, agora oficialmente casada, continuava invisível. Jacó a tratava como uma obrigação. Seu coração pertencia a Raquel. De filha ignorada, ela passou a esposa rejeitada. Mas, mesmo nessa escuridão, Deus estava começando a escrever uma história que ninguém via. Enquanto Jacó olhava para Raquel, Deus olhava para Lia. E o que vem a seguir vai te surpreender. Você já tentou conquistar alguém que não te via? Como isso te marcou? Deixe nos comentários. Os filhos de Lia vão mudar tudo, mas não como ela esperava. Vamos descobrir agora? Lia agora era esposa, mas o título não trouxe amor. Jacó a via como o resultado de um golpe, não como uma parceira de vida. Ela tentou de tudo: ser doce, dedicada, presente, criar momentos, se fazer notada. Mas Jacó olhava para Raquel com paixão e para Lia com indiferença. Havia um muro invisível entre eles, construído por engano e mantido por rejeição. Cada manhã, Lia acordava ao lado de um marido que não sorria para ela. Cada noite, deitava-se com a esperança de ser vista, mas recebia apenas silêncio. Raquel, mesmo estéril, reinava em beleza e preferência. Lia, por outro lado, tinha algo valioso naquela época: a capacidade de gerar filhos. E talvez aí tenha surgido a ideia. Se Jacó não a amava por quem ela era, talvez a amasse pelos filhos que poderia lhe dar. Lia transformou seu ventre em um campo de batalha emocional, uma tentativa desesperada de preencher o vazio da rejeição com descendência. Mas será que amor se conquista assim? Nasceu Rúben, e Lia disse: "O Senhor viu minha aflição." Ela esperava que Jacó finalmente a enxergasse, mas não aconteceu. Veio Simeão. "O Senhor ouviu que sou desprezada." Deus a escutava, mas Jacó não. Depois, Levi: "Agora meu marido se apegará a mim." Mas ele não se apegou. Cada filho era uma oração em forma de nome: "Veja-me, ame-me, escolha-me." Mas Jacó continuava com os olhos em Raquel. Enquanto isso, Raquel, estéril, começava a sentir a sombra da fertilidade de Lia crescer sobre sua vaidade. Nesse jogo cruel entre 2 irmãs e um só amor, Lia sofria calada. Suas dores não tinham espaço na tenda de Jacó, apenas no céu. E foi lá que Deus respondeu de uma forma que ninguém esperava. Quando Lia deu à luz seu 4º filho, algo mudou dentro dela. Ela não disse: "Agora serei amada", ou "Agora serei vista." Ela disse: "Desta vez louvarei ao Senhor." E o chamou de Judá. Nesse momento, a luta por aprovação deu lugar à gratidão. O vazio da rejeição foi preenchido pelo consolo de ser ouvida por Deus. Judá não foi apenas um filho, foi um divisor de águas. Lia
começou a perceber que o amor de Deus era suficiente, que ser lembrada pelo céu era mais importante do que ser esquecida por um homem. Essa transformação foi poderosa. Lia encontrou paz em se sentir completa, não por um coração humano, mas por ser filha de um Deus que via, ouvia e cuidava. Seus filhos herdaram mais que nomes, herdaram promessas, destino, propósito. E do ventre dessa mulher rejeitada nasceria a esperança da humanidade. Mas como? Vamos descobrir agora. Inspirou? Dê um like agora e inscreva-se para mais histórias que transformam. Agora veja o plano eterno de Deus para Lia. Vai te deixar sem palavras. As pessoas podem nos ignorar, nos substituir, nos deixar de lado. Mas quando Deus volta seu olhar para alguém, tudo muda. A Bíblia diz: viu o Senhor que Lia era desprezada. Gênesis 29:31. Uma frase simples, mas cheia de poder. Enquanto todos os olhos estavam em Raquel, enquanto Jacó se derretia por sua esposa preferida, Deus estava olhando para Lia. E isso muda tudo. O olhar de Deus não busca beleza, eloquência ou força. Ele busca o coração sincero, quebrantado, ferido. Lia tinha esse coração, Deus não apenas viu Lia, ele agiu. Deu a ela fertilidade, enquanto Raquel permanecia estéril. Não era por acaso. Era intervenção divina, justiça do céu contra a injustiça da terra. E não era só uma bênção passageira. Deus estava construindo algo muito maior, algo que atravessaria gerações. A partir de Lia, ele traçava uma linha que levaria ao maior dos reis e ao próprio Messias. Não é preciso estar no centro da atenção para estar no centro da vontade de Deus. Às vezes, é no canto, no silêncio, na dor, que Lia começou a florescer, mesmo sem o amor de Jacó. Ela era amada por Deus, escolhida pelo céu. Isso deu a ela uma nova postura, uma nova identidade. Seus filhos não eram apenas crianças, eram portadores de promessas. E agora vem a maior virada. Através de Judá, o quarto filho de Lia, Deus começou a traçar a linhagem real de Israel. Não foi por meio de Raquel, a esposa preferida. Não foi por uma mulher admirada por todos. Foi por Lia, a rejeitada, a invisível, a que chorava em silêncio. De Lia veio Judá. Na genealogia de Jesus, em Mateus 1, vemos marcas de graça, de escolha divina, de restauração. E entre esses nomes está a marca silenciosa de Lia, a mulher que adorou a Deus, mesmo quando ninguém a amava. Ela nos ensina que Deus vê valor onde ninguém vê. Ele escreve destinos eternos com aqueles que o mundo descarta. Mas a história de Lia ainda guarda uma última surpresa, uma honra final, que mostra como Deus fecha ciclos com justiça e compaixão. O tempo passou. A rivalidade entre Lia e Raquel continuou por anos. Raquel, por fim, deu à luz José e mais tarde Benjamim. Mas, no nascimento de Benjamim, algo trágico aconteceu. Raquel morreu no parto, a caminho de Efrata, e foi sepultada à beira da estrada. Lia, por outro lado, permaneceu viva. Continuou sua caminhada silenciosa ao lado de Jacó, sem alarde, sem glória, mas com constância e fidelidade. Anos depois, quando Jacó estava próximo da morte, ele fez um pedido simples, mas cheio de significado. Ele quis ser sepultado na caverna de Macpela, onde estavam Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Sim, Lia, a mulher rejeitada em vida, foi honrada na morte, descansando ao lado do homem que nunca a amou como ela desejava. Isso não foi coincidência, foi justiça divina, o encerramento de um ciclo. Deus estava mostrando que ele honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo na dor. Lia não teve um casamento de conto de fadas, não viveu uma história de sonhos, mas teve algo que poucos têm: a presença constante de Deus em cada etapa de sua dor. E no fim, teve honra.
Sua vida nos ensina que o reconhecimento nem sempre vem no tempo que esperamos. Às vezes, chega no final da jornada. Mas quando vem de Deus, é completo, eterno, justo. Talvez hoje você se sinta como Lia. Talvez esteja lutando para ser visto, para ser reconhecido, para ser amado. Talvez carregue marcas de rejeição, palavras que feriram, silêncios que doeram. Mas ouça isto: Deus vê você. Ele conhece seu coração. Ele não ignora sua dor. A história de Lia é um lembrete de que Deus está perto dos quebrantados, que Ele honra os fiéis, que Ele transforma lágrimas em testemunhos. Lia não controlou como sua história começou, mas ao confiar em Deus, seu final foi muito maior. Descanse no cuidado de Deus. Confie que Ele está vendo. Acredite que mesmo no silêncio, o céu está escrevendo algo maior. Porque no fim, não importa como o mundo te define. O que importa é como Deus te vê. E Ele te vê com o mesmo amor com que viu Lia, um amor eterno. Se a história de Lia te tocou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se no Discípulos na Bíblia para nosso próximo estudo. Obrigado por caminhar comigo nessa jornada pela história de Lia. Ela nos mostra que a rejeição não é o fim, é o começo de algo divino. Que essa lição fortaleça sua fé e te lembre que Deus sempre vê os invisíveis. Nosso canal, Discípulos na Bíblia, existe para trazer mais histórias como essa, que transformam o coração e aproximam você da palavra. Inscreva-se, ative o sininho e venha fazer parte dessa missão de crescer como discípulos. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.